Primeiro, eu quero nomear ou relembrá-los sobre alguns termos relacionados à cirurgia, porque eventualmente eu vou falar sobre esses termos aqui durante a aula. Então, primeiro, ovário histerectomia. Você também pode encontrar como OHE. Seria então a retirada dos ovários e também do útero, tanto na cadela quanto na gata. E se você, principalmente se você já é formado há um pouquinho mais de tempo, você deve ter se acostumado a ouvir outro termo, que é ovário, salpingo e esterectomia, ou a famosa OSH. A cirurgia, pessoal, é a mesma. Ovário esterectomia ou ovário salpingo esterectomia, o procedimento é o mesmo. Nos dois, o que vai ser retirado é o mesmo, são as mesmas estruturas, ou seja, ovário, a o útero e as tubas. Só que, atualmente a gente não fala mais o salpingo, porque salpingo nos remete à tuba uterina. E se você tira o ovário, necessariamente você tira as tubas, então não há porquê, fica redundante você falar salpingo. Se você está falando que o ovário vai ser retirado, as tubas, ou seja, salpingo, também saem, então não há necessidade de se dizer, tá? Mas eu me formei há um tempo já, né? Então, se por um acaso eu falar OSH ao invés de ovário esterectomia, fique claro que é o mesmo procedimento, certo? Outro procedimento que eu vou citar aqui, que é ovariectomia. Nesse caso, a gente só tira os ovários. Nós vamos falar, dá para fazer isso? Pode-se fazer somente a ovariectomia? E não é o assunto da nossa aula, mas vocês vão ver que muitos dos estudos que eu vou trazer para vocês também vai chamar atenção sobre a castração no macho, que é a orquiectomia, que é quando a gente tira os testículos e também vai acabar saindo, né, o epidídimo e uma porção do cordão espermático, certo? Então nós vamos falar basicamente sobre esses procedimentos da nossa aula hoje. Vou falar só um pouquinho da contextualização histórica para a gente entender por que que a castração fica muito um assunto, às vezes, muito polêmico, tá? Então vamos falar um pouquinho a nível tanto mundial quanto relacionado ao Brasil. A grande população de animais errantes sempre foi, e por muito tempo ainda acho que vai continuar sendo um assunto muito importante relacionado à saúde pública. Porque quando a gente tem animais errantes, nós temos uma maior possibilidade de ter doenças, que são zoonoses, como por exemplo, uma muito importante, né, que é a raiva. Assim também tendo muitos animais errantes, nós temos uma grande número, né, de acidentes, automobilísticos, né, atropelamentos de cães e gatos errantes. Nós também temos um grande número de acidentes com cães errantes que acabam atacando pessoas. Já tem estudos que mostram que cidades que conseguem fazer um controle melhor, desses cães errantes têm 3 vezes menos acidentes com mordeduras envolvendo esses cães errantes, certo? Agora vamos falar um pouquinho no Brasil. Lá em 1973 começou-se então um controle muito grande relacionado à raiva. Então o que que se preconizava nessa época? A coleta desses cães errantes e um extermínio em massa, ou seja, os animais eram todos sacrificados. E durante muito tempo isso perdurou. E lá nos anos 80, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que deveria ser feito um manejo mais adequado desses animais errantes, tá? A esse extermínio de forma compulsória deveria ser repensado. E aí nós temos alguns eventos, né? Em 1990, no Brasil, nós tivemos então um guia para manejo populacional de cães, e em 1992 a Organização Mundial da Saúde colocou então a castração, a ovarioesterectomia e a orquiectomia dentro, né, desse planejamento para controle populacional. Pessoal, a castração, a simples castração, seja de macho e fêmeas, ela sozinha não vai conseguir reduzir esse número de animais errantes, né? Precisa haver principalmente uma educação populacional, porque se somente a castração resolvesse, né, essa castração em massa, por vezes a gente já não teria tantos animais, né, soltos nas ruas do Brasil. E
Estados Unidos, vamos falar um pouquinho então, que a gente traz muito, né, as coisas que são feitas lá nos Estados Unidos. Então, em 1992, era proibido nos Estados Unidos você adotar um cão de um abrigo que se esse animal fosse inteiro. Só poderia adotar animais castrados, ou seja, ele precisava sair do abrigo já castrado. Tudo visando a diminuição da população errante. Em 1993, começou-se então a preconizar a necessidade de se fazer a gonadectomia. O que quer dizer gonadectomia? Retirada das gônadas, né? Seja o ovário nas fêmeas ou seja o testículo no macho, de forma precoce ou pré-púbere, antes da puberdade desses animais. Por quê? Aí você já liberava esse cão para adoção já castrado, já com sem chance, né, de se reproduzir. Então, começou aí esse conceito de castração sempre ser feita de forma precoce. Em 1998, então, realmente isso foi reforçado como uma necessidade, essa castração precoce, tanto de cães quanto em gatos. Você já deve ter visto em vários locais, né? Essa figura que eu trouxe aí para vocês é uma figura extremamente compartilhada, que mostra a necessidade, então, da castração, porque um par, né, o casal, o macho e a fêmea, ao longo de 10 anos, aumenta muito a população de animais errantes. Então, começou-se então campanhas tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e eu tenho certeza que vocês já viram várias dessas campanhas. Por exemplo, eu trouxe algumas aí que a gente encontra facilmente na internet, onde há então essa divulgação da castração como sendo extremamente necessária, né? Então a gente vê aí, ó, castração é um ato de amor e responsabilidade. Quem ama castra, castrar seu bichinho é um ato de cuidado e de amor. Então isso é extremamente divulgado dessa maneira. Outras postagens, outras divulgações relacionando a castração também, a castração precoce, como se necessariamente precisasse ser assim. Então, ó, castração pediátrica, inclusive uma do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, que fala e que coloca os motivos de você realizar a castração precoce nos seus cães e nos gatos. Então, isso é extremamente difundido. E aí eu trago uma questão aqui. Castração é um ato de amor. Aí eu trago duas perguntas. Sempre a gente necessariamente precisa castrar nossos animais? Eu não estou aqui de forma alguma querendo colocar que a castração não é necessária, tá, pessoal? Principalmente no Brasil, principalmente no cenário que atualmente a gente tem hoje, principalmente falando da população de cães de rua. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero aqui hoje, com essa aula, ajudar a vocês a desenvolver um senso crítico, trazendo trabalhos que, de repente, colocam que a castração precoce não é a melhor opção para o seu paciente, para você indicar para o seu tutor, tá? Então, nós vamos falar se a castração sempre é bem-vinda, se a castração precoce é a melhor opção. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Muitas vezes a gente esquece e pensa assim: necessariamente a gente tem que castrar nosso cão, necessariamente a gente tem que castrar nosso gato, mas a gente esquece que os hormônios, no caso, testosterona no macho e estrógeno e progesterona na fêmea, eles têm uma importância, né? O estrógeno ele participa do sistema de vários sistemas, sistema musculoesquelético, sistema imunológico, participa da nutrição, então, da parte nutricional, então não é uma coisa que necessariamente você retirar, você não vai ter consequências, tá? A gente consegue perceber muito bem isso quando a gente pensa nas mulheres que entram na menopausa. Elas diminuem a produção de estrógeno e isso traz consequência para a vida dessas mulheres. A mesma coisa nas cadelas, você tira o estrógeno, você também tem consequências, não é uma coisa que você vai retirar e não vai trazer problemas para o animal. E aí agora eu trago o mesmo slide da minha aula passada, onde a gente falou sobre mastectomia, sobre a extensão da mastectomia. Se você não assistiu à aula, é só acessar o VET Profissional e lá na área de cirurgia de pequenos animais você consegue assistir a nossa aula passada, onde eu trago também esse conceito
que eu estou trazendo aqui novamente, que é generalizar é o caminho mais fácil para se errar. Então, a gente precisa começar a individualizar o nosso paciente, individualizar aquele paciente do seu tutor, qual é a raça, qual é a idade, qual é a, a perspectiva do seu tutor, o que, que ele espera, o que, que ele quer, qual que é o desejo dele. Então, não é para colocar todos os cães, não é para colocar, inclusive, os gatos numa mesma caixa e para todo mundo fazer o mesmo protocolo, certo? E aí eu vou chamar a atenção de uma coisa que eu preciso que fique claro. Muitas coisas do que eu vou falar aqui agora, de repente, não se aplica a todos os cães. E o que eu quero falar com relação a isso? Ó, aí nos slides a gente tem duas populações caninas. Eu quis representar duas populações caninas diferentes, né? Acima a gente tem aquela população de rua, aquela cadela que está na rua. Acaba ficando prenha, às vezes vai ter esses filhotes na rua. Essa imagem, então, de uma cadela em situação de rua, amamentando seus filhotes na rua, ou mesmo aquelas cadelas e cães, né, e gatos também, que estão em gatis, em canis municipais. Então, essa população, muitas vezes a gente não precisa ou não deve se discutir muito se deve castrar ou não. Nessa população, muitas vezes a castração precoce ela é indicada, tá? Lembrando aqui, toda cirurgia, não é porque ovário-esterectomia e também a orquiectomia, que são cirurgias extremamente rotineiras, tá? Que são cirurgias que você não precisa ter uma indicação, tá? Toda cirurgia você precisa ter uma indicação. Você não vai operar um paciente só por operar. Você não vai castrar um cachorro se não há indicação dessa castração. E nós vamos falar quais são as indicações e também depois as desvantagens desse tipo de procedimento. Então, qualquer cirurgia, inclusive a ovário-esterectomia, você precisa pesar risco e benefício. Você só vai fazer uma cirurgia se os benefícios superarem os riscos. Se os riscos forem maiores, se as desvantagens forem maiores, você não faz a cirurgia. Ok? Então, muito do que nós vamos falar hoje é mais relacionado a essa população aí das figuras que estão embaixo, ou seja, animais que têm, na sua grande maioria, né, tutores responsáveis. Aqueles animais que têm tutores que cuidam, que não deixam na rua, não é aquele animal semidomiciliado, tá? É aquele tutor responsável, que tem uma posse responsável pelo seu animal. Então, precisa diferenciar isso quando eu falar sobre os temas que nós vamos falar, sobre os trabalhos que a gente vai falar agora, tá? Então vamos lá. A castração, como eu acabei de dizer, a ovário-esterectomia tem as suas indicações. Então vamos falar rapidamente quais são as principais indicações de se realizar uma ovário-esterectomia, tanto em cadelas quanto em gatas. Primeiro, nós temos aqueles motivos eletivos, ou seja, aquela cirurgia que o proprietário marca o melhor horário, marca o melhor momento, para castrar o seu paciente. Não tem nenhuma doença relacionada, tá? Então, dois motivos principais: evitar gestações indesejadas, o proprietário não quer que a sua cadela se reproduza, tenha filhotes, ou muitas vezes aquele proprietário que não há chance da minha cadela emprenhar, não há chance da minha cadela ter filhotes, mas o cio me incomoda. O cio, a cadela sangrando, algumas cadelas mudam o comportamento durante esse período e isso pode incomodar o proprietário. Então, ele também opta pela castração, ou seja, é uma indicação, certo? Se isso é uma indicação que vai ser maior do que os riscos, aí a gente precisa pensar junto com o tutor. Outras indicações, então, chamadas de indicações terapêuticas. Nós temos pseudociese frequente. Pseudociese, ela é chamada de forma leiga de gestação psicológica, tá? Normalmente, o animal que tem uma pseudociese após um cio é bem comum que ele, a cada cio, ela apresente esse quadro de pseudociese. Qual que é o problema do animal ter pseudociese? Aquele animal que vai produzir leite, que é a galactorreia, que isso pode predispor a uma mamite na sua cadela ou então na gata, tá? Outra indicação que eu acho que todo mundo já ouviu falar é o complexo a hiperplasia endometrial cística, piometra, como a gente tem aqui nessa imagem, que pode
não ser necessariamente somente piometra, mas entra aí também mucometra e hidrometra, como a gente vê, né, o útero então fica aumentado com secreção purulenta, no caso da piometra, e a ovário-esterectomia então é indicação para como forma de tratamento.